Oi pessoal, tudo bem? Eu quero deixar uma reflexão hoje para a nossa meditação a respeito do perdão. Palavra esta que com certeza você já ouviu, né? Falar, que você já teve que experimentar. Palavra essa que você muitas vezes teve que perdoar e o perdão, nós ouvimos falar que não é sobre o outro, mas é sobre nós. É sobre aquele que vivencia alguma dor, mas que diante da frustração, diante da ofensa, precisa liberar. Também ouvimos falar que o perdão, ele é libertador, né? Que o perdão, ele diz mais a respeito daquilo que nós somos do que daqueles que nos ofenderam. E ouvimos muitas palavras, filosofias aí a respeito do perdão, que o perdão não é voltar a conviver, mas é liberar o outro, né, daquilo que ele fez. Enfim, mas a maior expressão do perdão está na própria palavra do Senhor, no livro de Lucas 13, Lucas 23, na verdade, versículo 34, fala que o Senhor Jesus ali, já perto de ser crucificado, ele ora ao Pai e diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus ali, ele deixou para nós o maior exemplo de perdão, porque no auge da sua dor, ele conseguiu interceder, ele conseguiu fazer um clamor, não por aqueles que andaram com ele, que seguiram seus passos, não por aqueles que o receberam como um filho de Deus, não por aqueles que o aceitaram, né, como profeta, como alguém que fez algo de bom em sua vida, mas ele orou, né, por aqueles que o crucificaram, por aqueles que desejaram a sua morte, por aqueles que ridicularizaram, né, por aqueles que, sabe, o envergonharam. A Bíblia fala que no auge da dor, Jesus ele clama ao Pai para que o Pai perdoasse os malfeitores, né? E a gente vê que a Bíblia ela deixa esse exemplo para nós do que é o perdão. E eu fazendo essa reflexão, essa meditação aqui no livro de Lucas, eu pude perceber que a maior expressão do perdão, né, o verdadeiro perdão na verdade é quando você consegue não somente liberar o outro, não somente passar uma borracha naquilo que aconteceu, mas quando você se coloca no lugar de intercessor. É quando você se coloca no lugar do ofensor e consegue compreender que a sua luta não é contra carne e sangue, né? Mas a sua luta é contra principados, potestades, e ora ao Pai, né, para que o Senhor perdoe. E essa oração que Jesus fez foi uma oração verdadeira, não foi uma oração para mostrar para ninguém que ele era bom, que ele era melhor, sabe, que ele estava em uma posição melhor do que os seus ofensores, mas foi uma oração verdadeira que veio do coração, porque o desejo de Jesus é que aquelas pessoas não somente fossem perdoadas, mas que elas fossem alcançadas. Quando ele fala perdoa porque não sabe o que fazem, não é porque ele era ingênuo ao ponto de saber que aquelas pessoas estavam fazendo algo sem saber o que estava fazendo, mas ele sabia, né, que eles estavam ali sendo influenciados pelo mal. Então, o perdão de Cristo nos ensina
que nós precisamos ser bem maior, né? Maior no amor, maior em perdoar aquele que quer o nosso mal, entender que existe ali uma vida que precisa ser alcançada, porque uma pessoa que deseja, né, o mal de um inocente como o nosso Senhor Jesus Cristo, aos olhos humanos ela provavelmente já estava sob condenação. E nós vemos isso no dia a dia, né? Pessoas aí fazendo mal, pessoas se colocando no lugar de malfeitores, pessoas até que se dizem religiosas, né? Porque ali tinha muitos fariseus, saduceus, mas que estava desejando em seu coração a morte de Cristo, porque não aceitaram, porque endureceram o coração ao ponto de não reconhecer o Filho de Deus, embora ele deu sinais suficientes que ele era filho, né, de Deus e era o próprio Deus aqui na terra, mas pelo endurecimento de coração muitos rejeitaram. Então, Jesus ali no auge, né, da crucificação ali, praticamente sentindo muitas dores, o coração ali, né, como ser humano, temendo, porque ele era carne também, embora ele estava ali para cumprir o propósito, mas ele tinha, né, as mesmas fragilidades que nós seres humanos temos, na verdade, mas ele conseguiu orar a si mesmo. Então, você só sabe, né, o quanto você perdoou quando você se coloca no lugar de intercessor. Foi essa lição que eu aprendi com essa palavra. Quando nós deixamos de lado, né, a ofensa, o ressentimento, a mágoa, e conseguimos dobrar o nosso joelho e orar por aquela pessoa, clamar por aquela vida para que ela seja livre, né, da condenação. Porque eu tenho certeza que Jesus estava ali preocupado era com a alma, né, com as almas, na verdade. Ele não estava se preocupando nem com aquilo tanto que ele estava vivendo, porque ele sabia que ele tinha que cumprir o propósito, e toda a dor que ele sentiu, que ele vivenciou, ele foi diante do Pai expressar ali, quando ele já estava chegando ao tempo de ele ser crucificado. Então, naquela hora, naquele momento crucial, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, né? Poderia ter pedido a morte dos seus ofensores, aqueles malfeitores, na verdade, mas ele pediu para que o Pai perdoasse. E foi uma oração verdadeira, foi um perdão verdadeiro. Que o Espírito Santo venha nos conceder essa graça de perdoar, sabe? De desejar o bem a todos aqueles que querem o nosso mal. Porque, na verdade, né, como diz o livro de Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Mas, infelizmente, né, nem todos, né, a palavra do Senhor diz que nem todos que ouviram receberam, né? Então, o que nós vamos fazer a nossa parte, pedir ao Senhor para guardar o nosso coração, porque às vezes a gente sente pensa que perdoou, porque liberou, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver, eu perdoo mais isso, mais aquilo, são tantos questionamentos, mas o Senhor é que conhece verdadeiramente o coração de cada um, sabe, né? Quando nós perdoamos de verdade, quando nós queremos o bem, né? Quando nós não ficamos carregando o sentimento como um peso, como um fardo, e que o Senhor nos dê a graça necessária todos os dias para perdoar, porque a Bíblia fala que os discípulos perguntam ao Senhor quantas vezes devemos perdoar, ele fala 70 vezes 7. Então, quando ele dá essa resposta, ele está dizendo que o ser humano, né, que o outro, né, ele está sujeito a pecar, né, por dia, né, essa quantidade de vezes, mas se ele fizer agravo todos os dias, que eu acredito que seja impossível a pessoa errar tanto em um dia, mas ainda que viesse, né, pecar contra nós, nos ofender, fazer o mal, que nós devemos perdoar, porque o perdão é uma decisão, né, é uma escolha
Muitas vezes é difícil, mas é uma escolha e a Bíblia fala que o Senhor nos deu livre-arbítrio para escolher se a gente faz o bem ou se a gente faz o mal. Então que essa palavra fique registrada no seu coração, porque a maior expressão do perdão, ela não é somente uma palavra de liberação, mas é a expressão do verdadeiro amor de Cristo nos nossos corações. Então é isso que eu deixo para a nossa reflexão no dia de hoje, que nós vamos guardar essa palavra, né, para que a gente não venha pecar, né, entristecer o coração do Senhor. Deixa essa palavra para a nossa reflexão, que Deus te abençoe e até a próxima.